Olá, seres vivos! No vídeo de hoje nós iremos nos aprofundar em mais uma experiência incrível de um jogo de terror chamado Night of the Nun, um jogo no estilo Found Footage desenvolvido por essa incrível empresa que é a Puppetcom. E só por saber que foi desenvolvido por ela já é seguro dizer que se trata de um jogo incrível, e de fato é. Night of the Nun é um jogo onde controlamos uma personagem que está em busca de sua filha e acaba indo parar em um internato bem macabro, que além de possuir uma aparência nada convidativa, mais tarde você acaba descobrindo que o lugar é habitado por uma freira bizarra que vai te perseguir durante todo o jogo. E se você por acaso não tem medo de freiras, esse jogo vai ser o responsável por mudar isso definitivamente. Então hoje nós vamos nos aprofundar em mais um capítulo da série Puppet Combo Series, explorando a experiência assustadora de Night of the Nun. E se você ainda não assistiu os outros episódios dessa série, tem um card aparecendo na tela e também link no comentário fixado. E sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. A trama começa com você em uma banheira contemplando um banho bem tranquilo. O ambiente à sua volta é bem calmo, mas também terrivelmente silencioso, o que acaba inevitavelmente criando uma sensação estranha de que algo ruim poderia acontecer ou alguém poderia entrar, o que no fim não acontece, mas já é o suficiente para ambientar o jogador no conceito. Em um dado momento você escuta um barulho vindo da porta e indo até lá você descobre que alguém enviou uma carta endereçada ao nosso personagem. Prezada senhorita McDonald, eu espero que essa carta te encontre bem. Sua filha está doente e precisa de sua atenção imediata. Nós normalmente lidaríamos com esse assunto, mas a situação é urgente e como não temos serviço de telefone, você terá que aparecer pessoalmente. Na paz de Cristo, Madre Apolônia. Depois de ler essa carta, seu objetivo fica claro e agora você tem um novo destino. A carta que chegou até você veio de um internato, que é onde sua filha está. E para chegar até lá você usa o seu carro, mas só até certo ponto, já que a localização só permite que você consiga prosseguir a pé. O caminho é falho, com muitos buracos e deformidades que, em conjunto da chuva forte e a atmosfera sombria, criam um cenário desconfortável. Pouco mais à frente, uma cadeira de rodas isolada junto de uma cruz chama sua atenção. Não fica claro a razão por essas coisas estarem aqui, então talvez seja interessante apenas ignorar isso por enquanto. A caminhada segue por mais algum tempo até que por fim você chega até o local. A localização isolada e de difícil acesso cria uma noção de um lugar onde você não deveria estar que só fica pior quando somado à sua aparência nada convidativa. Só que independente disso, nosso personagem apenas entra, pois seu objetivo é lá dentro. Depois de entrar lá dentro, a atmosfera se torna muito mais opressiva. A falta de iluminação, em conjunto dos vários corredores fechados, cria uma sensação claustrofóbica que irá te perseguir basicamente por toda a experiência. Isso se torna um elemento que dificulta sua busca por respostas, que agora é o seu novo objetivo. O lugar é um internato que serve como uma escola religiosa infanto-juvenil para ensinar mais sobre religião às crianças que vivem lá, pois o lugar também serve como moradia para essas crianças. Sabendo disso, tudo fica estranho quando vemos que o lugar se encontra praticamente abandonado, o que sustenta a ideia de claramente ter algo errado ali. E conforme você avança pelas salas, as notas revelam mais detalhes acerca da história do jogo e do paradeiro de sua filha Jane. Querido diário, mamãe me deixou na minha nova escola. Vou sentir falta dos meus velhos amigos. Eu trouxe Bongo comigo. Temos uma professora chamada Irmã Eufemia. Ela tem uma assistente chamada Irmã Odélia. E elas estão nos ensinando tudo sobre os santos e como eles viveram vidas maravilhosas. Hoje aprendemos sobre Santa Luzia. Seus olhos foram arrancados, colocados em um prato e ela se tornou uma mártir. E essa é uma palavra estranha. Irmã Eufemia disse que seu amor por Deus a salvou dos malvados romanos que tentaram machucá-la. Irmã Rose disse que Madre Apolônia vai cuidar de nós. A história pode ser definida pela ordem das notas que você encontra, e essa é a primeira delas. Talvez o que é dito pela criança mostre que o método de ensino da escola pode ser um pouco pesado demais, porém a princípio parece estar tudo indo muito bem.
Porém, as notas seguintes mostram como as coisas começaram a caminhar para um lado estranho a partir de algumas decisões dessa então Madre Apolônia, que tornava explícito o fato de que ela não gostava da garota por algum motivo. Ao mesmo tempo em que você precisa encontrar respostas sobre o que está acontecendo, a experiência do jogo te prende por ser muito bem feita. A premissa principal dele se baseia em elementos de escape room, que na minha opinião é um dos modelos mais interessantes em jogos de terror. E é algo que é muito bem aplicado aqui, sendo que podemos perceber isso principalmente nas mecânicas de puzzles que ele carrega. E eu gosto principalmente da maneira como esses puzzles são pensados, pois criam uma interação bem única com o jogo. Por exemplo, tendo que pegar um álcool e jogar numa corda para queimá-la e conseguir abrir um armário e pegar outro item dentro dele que será usado mais à frente no jogo. Toda a mecânica é bem fechada e coerente, que gera uma sensação constante de progresso. Nesse jogo essas mecânicas não são exclusivas, até porque grande parte delas se tornaram assets reaproveitados posteriormente em Stay Out of the House, por exemplo, mas isso aqui não é um problema. Os gráficos do jogo dispensam comentários, carregando a clássica estética PSX, que trazem um toque original ao jogo, ao mesmo tempo que também colabora para criar uma boa ambientação. E os detalhes são o que fazem a diferença. O lugar carrega uma atmosfera sombria e angustiante, muito por conta dos elementos que compõem os cenários. A presença de figuras e objetos religiosos aqui trazem uma ideia de segurança, mas que se contradiz com todo o aspecto sujo e grotesco dali, levando a ideia de que era para ser o lugar onde você deveria se sentir seguro, mas mostrando o contrário disso. Conforme você avança por entre os corredores, a tensão se eleva cada vez mais na medida em que você precisa procurar por itens e desvendar a história, ao mesmo tempo em que precisa fugir do inimigo do jogo, que é a Freira. E é interessante falar um pouco sobre ela, porque é inegavelmente a coisa mais emblemática desse game. Muito por conta de seu visual com uma feição assustadora e seu manto que destaca um branco saturado que algumas vezes faz até parecer com um fantasma. Durante o jogo o comportamento da freira varia em alguns métodos diferentes que ela usa para localizar o jogador. E não dá para dizer que ela é extremamente inteligente, aliás, longe disso, ela é meio incompetente algumas vezes. Porém ainda é muito interessante a maneira como ela se comporta. Existem 3 tipos de status que ela pode ser encontrada no jogo enquanto caça o jogador: patrulhando, emboscando e stalkeando. Eu vou usar a palavra em inglês mesmo porque aqui ela pode confundir um pouco a explicação, já que stalking e chasing são basicamente a mesma coisa, só que têm significados diferentes. Enquanto estiver patrulhando o comportamento da freira sorrateiro, ela irá procurar pelas salas a presença do jogador e caminhará devagar, apenas fazendo barulhos quando abrir as portas. Nesse estágio você também será avisado se ela estiver por perto com a estática aparecendo na tela, e o radar também informará a localização da freira. Se ela estiver no modo emboscada, será mais difícil saber onde ela está. A estática não vai aparecer, mesmo que ela esteja por perto, e o radar também não vai dizer onde ela está, o que dificulta bastante a vida do jogador. Mas enquanto estiver assim, ela praticamente não se move, a menos que ela ouça o jogador de alguma forma, e também vai emitir alguns sussurros muito baixos como de um tipo de oração. E por fim, o comportamento dela de stalking é exatamente o que o nome descreve. Ela vai começar a perseguir você pacificamente caso ainda não tenha visto ela, e também você não tenha começado a correr dela. É esse comportamento também que antecede a perseguição de fato, que no caso é o chasing, que é diferente de stalking. E eu preciso dar uma ênfase nessa parte, pois uma das principais características desse jogo que podem fazer você ter um ataque cardíaco é o jumpscare extremamente violento que antecede a perseguição. Isso só comprova que se tem uma coisa que a Puppet Combo sabe fazer muito bem, são jumpscares. Cada um desses elementos que compõem o jogo fazem dele uma experiência que se destaca em um fator primordial, que é a paranoia. A todo momento o jogo impõe objetivos que intencionalmente brincam com a mente do jogador, gerando ansiedade. A necessidade de concluir um objetivo é dificultado pela presença de ambientes fechados e um inimigo que te persegue de maneira consideravelmente inteligente. E por mais que os ambientes sejam fechados, o lugar ainda é muito grande, então a freira pode estar literalmente em qualquer lugar, inclusive perto de você. E de vez em quando você pode ser pego de surpresa, pois o jogo sabe que você está apreensivo. E entre outras coisas que compõem a ambientação do jogo e contribuem para que você sinta isso, um trovão do lado de fora pode gerar um susto a qualquer momento. Isso porque o tempo todo a tensão é presente, muito por conta do silêncio terrível que paira por basicamente todo o cenário, o que gera a expectativa de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, gerando paranoia. E esse silêncio também é um dos principais motivos dos jumpscares aqui serem tão agressivos.
O jogo te oferece duas maneiras de se locomover pelo internato, sendo pelos corredores ou pelos dutos, e você pode acabar se agarrando à ideia de segurança ao passar pelos dutos acreditando ser o lugar mais seguro, só que mais tarde você vai acabar percebendo que a freira pode usar eles também, então pense bem antes de entrar em um duto. Embora o jogo carregue elementos corriqueiros do estilo da Puppet Combo, ele ainda é diferente em alguns sentidos. O killer desse jogo, que no caso é a freira, não parece um ser humano como os outros, e o motivo disso está relacionado justamente com sua trama em particular. Logo nas primeiras anotações, já podemos notar que a freira por algum motivo estranho não gosta de Jane. Isso posteriormente é reforçado com mais alguns relatos dela, onde é descrito que a Madre Apolônia veio expor a garota em situações das mais humilhantes e perturbadoras possíveis. Tudo isso, além de construir um vilão ao qual intencionalmente faz com que sentimos ódio, também levanta dúvidas quanto à motivação dessa mulher em tratar tão mal alguém que é apenas uma criança que foi tão maltratada a ponto de conseguir fazer ela desacreditar na existência de um deus. Fica claro em alguns momentos que, embora possua uma trama particularmente própria, o jogo parece de fato ser parte constituinte do universo canônico da Puppet Combo, como por exemplo pela presença da logo da CFV em algumas televisões que sugere alguma ligação dos eventos desse jogo com esse culto. Que se você não tem a menor ideia do que eu tô falando, eu recomendo que dê uma olhada no meu iceberg da Puppet Combo. Mas se olharmos por esse lado, então teria que haver alguém sendo uma cobaia de um experimento. E nessas circunstâncias poderia ser a freira talvez. A história desse jogo é um pouco complexa e difícil de entender, mas podemos ter algumas sugestões quanto a isso olhando para os seus finais. Como eu havia falado, existe a logo da CFV presente em algumas TVs do internato, e essas mesmas TVs também podem ser usadas para rodar algumas fitas VHS que estão espalhadas pelo lugar que, em conjunto das notas, servem para desenvolver a história do jogo. E as coisas mudam completamente quando encontramos essa fita. Bongo estava muito triste, ele não conseguia seguir em frente, então ele pegou uma corda. A mensagem por trás da fita deixa claro o boneco como sendo uma representação de Jane, e com isso podemos concluir o triste desfecho que a garota levou após não suportar mais os maus tratos daquela escola. Isso, além de inflar um sentimento de ódio, também deixa claro que sua busca era inútil, uma vez que a garota já tinha encontrado seu fim há muito tempo. Não é deixado claro isso, mas se acredita que possivelmente aquela cruz e cadeira de rodas que encontramos no início do jogo estão de alguma forma ligados a esse trágico evento. E a partir daqui existem dois possíveis desfechos para essa história macabra, sendo a primeira delas o que podemos considerar como sendo o final ruim. Depois de uma certa progressão, o jogador libera o último andar do internato, que é o que podemos chamar de a escola. O lugar é pequeno e só existe um único puzzle que precisa ser resolvido para que então leve a esse primeiro final. Pegando duas velas e acendendo elas na mesa de uma pequena capela localizada lá dentro, você irá se deparar com essa cena. Um corpo cai pendurado de dentro de um vitral e ele carrega a cabeça de uma estátua que precisa ser carregada até seu corpo de origem. E é chegando até a estátua que você desbloqueia o primeiro final. Após colocar a cabeça no lugar, uma carta aparece em frente a um caixão escrita por nossa própria personagem. Mães mimam e protegem suas crianças. Eu vou salvar essa criança. Não importa o que precisa ser feito. Essa dor irá salvar minha filha. Uma boa mãe sabe disso. Se eu não consigo salvá-la como mãe, então partirei. A irmã terá de guiá-la. Essa será sua escola, essa mulher será sua professora. Ela entenderá que é porque sua mãe a ama. É porque Deus a ama. E após ler a carta, a personagem vem a se jogar no caixão, onde permanecerá lá até a sua morte. Esse final representa um final ruim, pois, embora seja um pouco difícil de entender, ele mostra a culpa que McDonald começou a carregar com a morte de sua filha, ao qual ela foi quase que diretamente a culpada. Ela queria salvar a alma de sua filha e acreditou que o sofrimento poderia ser o caminho para a salvação, só que mais tarde acabou entendendo que isso estava apenas assinando a sentença de morte para Jane. E concebendo isso, ela percebe que sua própria alma já não pode ser salva, e decide pôr um fim a isso da maneira que ela acredita que merece. O segundo final pode ser desbloqueado caso você encontre e assista todas as fitas espalhadas pelo prédio. Após assistir a última fita, um crucifixo cairá da parede que precisa ser levado até um canto específico escondido nos dutos. Lá você encontra uma versão menor da freira presa numa gaiola, junto do Bongo pendurado simbolizando o fim que Jane levou. Colocando fogo na criatura, Bongo dirá a frase "Você está perdoada". Em seguida, a personagem sobe uma escada infinita simbolizando sua passagem para o além. Ao contrário do outro final, nesse a protagonista decide passar por tudo isso e encarar a realidade. As fitas que você assiste representam a personagem passando por tudo isso de novo e absorvendo a culpa do que ela fez. Mas aqui ela consegue se libertar dessa culpa, que ali estava representada na forma daquela freira. E queimá-la simbolizava justamente apagar por completo o seu passado e começar tudo de novo, seguida da frase dita por Bongo que por fim mostra McDonald encontrando seu perdão.
A princípio pode parecer que o enredo do jogo se baseia em um conceito raso, mas conforme vamos entendendo a história, fica claro que ele é mais complexo do que parece. Muitas coisas no fim ainda ficam abertas a interpretações, como por exemplo, a própria existência da freira. Vendo a lógica dos outros jogos, como eu disse, parece um pouco incoerente a existência de uma entidade sobrenatural na história, mas é aqui que a interpretação fica aberta ao jogador. A presença do logo da CFV nas televisões pode ser um indicativo de um possível experimento desse culto que, nesse caso, poderia estar sendo conduzido com a própria McDonnell. Sabemos que a culpa que ela carrega é referente à morte de sua filha que aconteceu naquele internato. Se McDonnell estivesse sendo alvo de uma lavagem cerebral, é possível que, conforme a mente dela fosse se deteriorando com o tempo, a culpa dela começasse a ser representada na forma daquela freira, semelhante ao que aconteceu com o personagem de Scary Tales, por exemplo. Mas como eu disse, a interpretação aqui fica aberta para cada jogador. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Night of the Nun é um dos jogos mais interessantes da Puppet Combo justamente por conta da sua pegada única. O desenvolvimento da trama vai muito além do que um simples assassino perseguindo sua vítima e se aprofunda em temas bem complexos, que torna interessante a construção da história uma vez que é aberta a interpretações. Além da história tradicional, a versão definitiva desse jogo também compartilha de alguns modos interessantes que tornam a experiência dele mais variada, como por exemplo o modo Factory, que traz um estilo de gameplay semelhante ao de Power Drill, o modo Circus, baseado em Evil Clowns e Night of the Clowns, e por mais inesperado que seja, o modo Backrooms, que é baseado em um jogo da empresa chamado Day 7, que eu pretendo comentar sobre em um vídeo futuro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e compartilhe aqui nos comentários o que você achou do vídeo e o seu ponto de vista com relação ao game. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais.